Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Pedro Diogo Vaz é CEO da Buzz Agency e nós estamos hoje aqui à conversa para falar acerca de uma campanha que desenvolveram para o projeto Exit, uma iniciativa que tem como objetivo sensibilizar as pessoas para os perigos e para a violência que acarreta o universo da prostituição no geral. E queríamos falar sobre a campanha que vocês desenvolveram. Como é que se trabalha uma campanha, como é que se nasce uma campanha para passar uma mensagem destas? Marco, obrigado antes de mais pela oportunidade. É assim, é de facto um desafio grande, é um tema sensível. Nós fomos abordados de facto pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, no sentido de colaborar com eles, com a plataforma e com as associações no âmbito deste projeto, o projeto do Exit. Na verdade é um projeto e é um tema que é um tema sensível, é um tema fraturante sempre da sociedade, da portuguesa e de outras sociedades, obviamente. Nós, em termos de equipa, sentimos necessidade de fazer imediatamente duas coisas. Um primeiro momento, envolver uma equipa, apesar isto é curioso, na verdade, mas envolver uma equipa feminina, ou seja, tirando eu, na verdade, todo o resto da equipa que trabalhou o projeto era uma equipa composta por mulheres. E a segunda questão que tentámos fazer foi, de facto, perceber as bases e os fundamentos daquilo que estava em cima da mesa, ou seja, perceber os factos, perceber os números, o que é que de facto está associado à prostituição, aos riscos que comporta do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de violência, do ponto de vista de tráfico de seres humanos, e percebendo isso, a partir daí tentar construir aquilo que foi o que nos foi pedido, que era que criássemos uma campanha que tivesse uma dose de criatividade e que, na verdade, fosse expressiva no sentido em que nos permitisse passar a mensagem de uma forma muito clara. Sendo que o primeiro objetivo era, desde logo, chamar a atenção para o assunto, porque acho que esse foi claramente o foco que a equipa colocou no projeto, foi criar aqui um eixo de criatividade que colocasse de imediato um foco de atenção sobre o assunto. E como é que chegaram a este conceito final que nós agora conseguimos ver nas ruas e na internet? Na verdade, o conceito partiu de um pressuposto que se pretenderia fazer aqui um contraponto, ou seja, eu diria há 40 anos era muito normal, eu não sei se posso dizer isto assim ao vivo, mas vou dizer, mas era muito normal o tio ou o padrinho iniciarem o rapaz no final da sua adolescência na vida sexual, e isso era feito através do padrinho ou do tio os levarem a uma casa de prostituição onde eles poderiam experimentar, etc. A verdade é que, passados estes anos todos, a sociedade está muito diferente e esse foi, se quisermos, o eixo criativo que foi utilizado, ou seja, ao contrário daquilo que acontecia por contraposição, na verdade há cada vez mais uma valorização da relação, um respeito recíproco que existe entre os parceiros sexuais e, portanto, a indução e a introdução ao sexo não tem que ser feito necessariamente, nem de maneira nenhuma, através da prostituição. E, portanto, esse foi foi o primeiro eixo. A segunda questão é que, de facto, havia aqui um trabalho a ser feito no sentido de falar diretamente para os homens, para o segmento masculino, maioritariamente, e, portanto, ao contrário daquilo que acontece tipicamente nas questões que envolvem a prostituição, ou seja, em que nós vemos muitas vezes diferentes perspectivas de movimentos feministas, diferentes perspectivas, nós quisemos aqui, na verdade, deixar de falar diretamente para essas pessoas e falar para aquilo que, na verdade, é a esmagadora maioria dos consumidores de sexo. É óbvio, e nós ao longo desde que a campanha está na rua temos tido muitos comentários, uns muito favoráveis, uns muito contraditórios, muito desfavoráveis, mas na verdade isto é como quando se faz comunicação, quer dizer, nunca se consegue falar tudo para toda a gente. E portanto havia que ser tomada uma decisão, foi tomada uma opção, e a opção de maneira nenhuma era de minimizar ou desvalorizar, neste caso, o sexo feminino, antes pelo contrário. Portanto, o princípio aqui é falar para os homens, no fundo promover este conceito de valorização feminina, de conceito de igualdade, esse conceito de respeito mútuo, e foi isso que esteve na base do eixo criativo. E de onde é que vem esta ideia de dirigir a mensagem aos homens?
Esta ideia surge essencialmente para sair daquilo que são chamadas as águas vermelhas, não é? Ou seja, nós não queremos que a campanha fale mais do mesmo para as mesmas pessoas e, portanto, achamos que havia aqui que criar uma mensagem que fosse suficientemente forte para um público que, na verdade, está muito pouco habituado a ser confrontado com esta mensagem. Porque, apesar de, obviamente, já não estarmos no mesmo registro há 50 anos atrás, a verdade é que continua a haver, nesta matéria, como em muitas outras matérias, alguma desconsideração, no sentido de que não é valorizado este tema e, portanto, vai sendo desculpado, ou seja, entre os grupos de amigos, ok, muitas vezes diz, bom, ok, eu não vou, mas se os meus amigos quiserem, não tem problema. E, portanto, há aqui uma mensagem clara no sentido de procurar mostrar que há de facto muitas outras formas, mas essas formas têm que partir de uma questão de princípio, de uma questão de cultura, e foi essencialmente esse o eixo. Vocês acreditam que para uma igualdade de género a mensagem tem que também ser difundida desta maneira e principalmente também aos homens? É assim, na verdade, portanto, o tema não era sobre a igualdade de género, não é? E eu diria, e sobre o tema e sobre aquilo que são os fundamentos da defesa desta posição, obviamente eu terei que deixar essa informação para mais tarde, para a própria plataforma poder responder. Na verdade, nós como agência respondemos àquilo que foi o desafio que nos foi lançado, portanto este desafio era muito centrado neste aspecto e nós, na verdade, do ponto de vista criativo, fomos procurar aqui um eixo que fizesse sentido e conseguisse de facto falar para os homens. São normalmente temas muito difíceis exatamente por isto, porque é muito ténue a fronteira entre o conceito de se entender, bom, e nós fomos recebendo alguns comentários ao longo do tempo, bom, mas este conceito de desvalorização do homem, não é um conceito de desvalorização do homem, é um conceito de crítica social, se quisermos assim. E, portanto, sim, na verdade, tende-se, da mesma forma que quando se fala de violência doméstica, se sabe que maioritariamente a violência é sobre mulheres, quando se fala de racismo, sabe-se que o conceito de racismo não é maioritariamente sobre pessoas de etnia caucasiana ou brancos, ou seja, e, portanto, na verdade, sim, quando se fala de prostituição não falamos só de mulheres, não falamos só de homens como consumidores, é verdade, mas não deixa de ser a esmagadora maioria e a predominância acontece desta forma. E, portanto, sim, na verdade achamos que poder criar aqui uma oportunidade de também colocar este tema falando para os homens era importante. Mas, sinceramente, e claramente aqui falo na perspectiva mais da agência, mais na perspectiva criativa, é óbvio que a partir do momento em que a campanha chama a atenção, nós cumprimos os nossos objetivos. Mesmo que seja para que as pessoas discordem daquilo que é a mensagem. Mas quer dizer que, de alguma forma, do ponto de vista criativo, a mensagem e a campanha atingiu os seus objetivos. E por falar também em atingir objetivos, a campanha já está a ter projeção internacional. Vocês foram destacados no Ads of the World, já andam a ser falados lá fora por esta campanha. Como é que olham para isso? Bom, do ponto de vista da agência, do ponto de vista criativo, é sempre importante, é sempre interessante. A campanha, aliás, está em cima da mesa a campanha poder vir a ser desenvolvida também e promovida noutros países, por associações congêneres noutros países. Nós, aliás, demos logo o nosso acordo a que isso pudesse acontecer, aliás, do ponto de vista criativo, ela até já foi desenvolvida por outras línguas também. Do ponto de vista da agência, do ponto de vista criativo, obviamente é sempre importante conseguir visibilidade sobre o trabalho que é feito, porque no fundo é um reconhecimento. Por exemplo, no Ads of the World, eles não publicam sem uma pré-aprovação, portanto isto quer dizer que depois de fazerem a aprovação do ponto de vista criativo, e não sobre o tema, normalmente, do ponto de vista criativo, isto mereceu para eles uma justificação para que fosse publicada. Para nós, obviamente, é sempre importante. E qual foi o briefing passado à agência? O que é que o cliente, neste caso, estava à procura? Na verdade, o cliente estava à procura de pôr o assunto em cima da mesa, e isso era essencialmente aquilo que
que o cliente estava à procura. Obviamente, havia aqui algumas orientações, havia orientações relativamente a números e a factos muito concretos, ou seja, o facto de que a grande maior parte dos consumidores são do sexo masculino, o facto de que a grande maioria das pessoas ligadas à prostituição são do sexo feminino, há aqui uma noção clara de números que sejam portugueses ou de outros mercados, de que o conceito da liberalização traz consigo um crescimento direto e proporcional destas questões dos temas da violência, dos temas de problemas de saúde, dos temas da maior exploração do tráfico de seres humanos e, portanto, tudo isto eram temas que estavam em cima da mesa e, portanto, como se faz tipicamente com um briefing, é preciso, a partir daí, escolher destes temas qual é que é a abordagem que nos faz mais sentido, qual é que é aquilo que nós acreditamos que seja a mensagem. Obviamente havia aqui caminhos diferentes, houve aqui tomadas de decisão da própria equipa criativa, um trabalho conjunto com a própria plataforma e chegou-se a esta proposta que de alguma forma do ponto de vista gráfico e do ponto de vista visual coloca o tema sobre o sexo feminino, uma vez que ela é ilustrada através de uma vagina feita num origami de nota, mas que obviamente isto não quer dizer que se limite, e nós temos alguns desses comentários, que se limita que o tema da prostituição seja sobre mulheres. Não é só. De facto, também há homens em processo de prostituição, mas não são, obviamente, a esmagadora maioria. E a partir daqui, este próprio conceito que eu já expliquei, de como é que nós queremos passar da visão do bom, tu para seres homem tens que ir a uma casa de prostituição, para um conceito de, não, tu de facto para iniciares nas suas relações sexuais, tens essencialmente de construir uma cultura de paridade e, portanto, o pagar para isso não pode de maneira nenhuma ser a opção. A campanha fala sobre a abolição e não sobre a liberalização. Isso foi uma mensagem que vos foi passada logo no briefing. Essa é a posição da Exit, certo? Sim, claramente, essa é a posição da Exit, ou seja, o conceito de abolição, sendo que associado ao conceito de abolição existem, e do ponto de vista de sociedade existe uma grande confusão também sobre isso. Associado ao conceito de abolição existem duas coisas muito importantes. Hoje em Portugal, por exemplo, já é penalizado o genocídio, ou seja, a exploração, portanto o conceito que alguém domine o outro alguém e que rentabilize com isto, portanto o proxenetismo basicamente, e o conceito da abolição, aquilo que pretende fazer é fechar aqui um bocado o leque, as oportunidades ao consumo, se quisermos falar assim, ou seja, é no fundo continuar a defender as pessoas que estão na situação de prostituição, portanto, aliás o projeto Exit, o seu grande objetivo é ajudar as mulheres, maioritariamente, a saírem deste registro da prostituição e terem aqui caminhos de salvaguarda, mas essencialmente este conceito da abolição visa também de alguma forma uma penalização sobre o consumo, porque ao penalizar o consumo, na verdade nós reduzimos a probabilidade dele existir e sabemos que isto é um ciclo vicioso, ou seja, ao reduzir a probabilidade dele existir, isto é como noutros mercados e noutros consumos, reduzindo o número de clientes, reduz o número de produção e, portanto, isto tem uma consequência, uma cadeia benéfica para isto. E, portanto, também sabíamos, isto, e esses dados existem, que nos países onde foi decretado o conceito de liberalização, nesses países houve uma relação direta entre a data em que foi estimada a liberalização e os crescimentos destas questões que nós falámos, as questões de crimes de violência, problemas de saúde associados à própria prostituição, o aumento dos tráficos de seres humanos e, portanto, todas essas questões estão diretamente relacionadas. Isto porque, obviamente, apesar de, mais uma vez, numa pequena e numa ínfima proporção, poder haver pessoas, homens, mulheres, que se prostituem de forma perfeitamente voluntária, a verdade é que os números mostram isto não é português, é a nível mundial, que a esmagadora maioria destas pessoas não o fazem por uma deliberação própria ou por um modo de vida, fazem por falta de condições, fazem sob coação e fazem muitas vezes sob extorsão, que ainda é pior, porque obviamente do ponto de vista de todas as consequências que daí advêm são obviamente muito piores. E qual tem sido o feedback da comunidade criativa à vossa campanha?
Nós, ou seja, eu diria que as principais palavras é que a campanha é forte, isso nós sabíamos, e portanto que a campanha é forte, que a campanha é muito polémica, mas do ponto de vista criativo que a mensagem passa imediatamente à primeira, e portanto eu diria isso é para nós um elogio, quando de facto se consegue que a mensagem passe à primeira, é porque se conseguiu definir bem qual é que é a mensagem e que do ponto de vista visual e criativo também de alguma forma se conseguiu traduzir bem isso. Eu reforço esta questão que é interessante que isto mesmo dentro da equipa que esteve a trabalhar, portanto uma equipa que era maioritária, era totalmente feminina, tirando obviamente a direção criativa que é do José Sobral, que também é um homem, mas na verdade a equipa que esteve a trabalhar o projeto é uma equipa toda composta por mulheres e portanto houve aqui uma discussão que muitas vezes passou para lá da componente criativa, que era tentarmos perceber se de facto era uma forma correta, e como calculam houve inúmeras abordagens e chegou-se a esta. Mas os feedbacks, eu diria, da comunidade criativa são positivos. Os outros feedbacks, como digo, são feedbacks sempre de extremos, portanto, de grande acolhimento e de grande rejeição, mas isso tem a ver com o assunto, com o próprio tema, eu diria, menos com a criatividade, seguramente. Pedro, muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado espero que obviamente a campanha também possa ajudar, no mínimo, a que nós coloquemos este assunto nas nossas reflexões. E muito obrigado também pela oportunidade, porque estar no Heads of the World é muito bom, mas estar no Imagens de Marca também é muito bom. Muito obrigado, Pedro. Até à próxima. Então vá, obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho.